Minha infância foi uma infância, posso dizer assim, boa, né? É, minha família sempre foi bastante unida, né? Parte de Alagoas, parte daqui de Sergipe. Então, meu pai conheceu minha mãe em Alagoas e ela veio morar aqui em Sergipe. E aí a gente foi criado aqui em Aracaju, na capital. E sempre que tinha os feriados, a gente sempre viajava para visitar a família de Alagoas, né? Porque grande parte da minha família é alagoana. Aqui tinha a família parte de pai, mas era menor, né? Então se eu não me engano, tem 4, 5 primos aqui, no máximo. Então sempre ficou nessa leva de sempre estar viajando para Alagoas, nos feriados, né? Na infância e se estendeu até hoje em dia. Lá em casa somos 2 filhos, né? Eu e minha irmã, a diferença de 4 anos. E, como eu falei antes, sempre fomos bem unidos, né? Nossos pais criaram a gente com todo o requinte de união, no berço da família. E meu, meu ensejo assim, no esporte, na parte esportiva, é que eu morava em condomínio, então condomínio você é criado solto, né? Aquelas brincadeiras antigas, que graças a Deus, né, a gente pôde viver esse tipo de brincadeira, hoje em dia é mais tecnológico, né? Então, todos esses tipos de brincadeira que você achar que, que, que existiu aí, a gente brincava naquela época, pimbarra, esconde-esconde. Então a gente estava sempre inserido na atividade física, né? E se refletiu no meu futuro, né? Mas é isso, no âmbito esportivo, amava futebol, né? Desde criança, fui apaixonado por futebol. E aí fui crescendo e quando cheguei aos 17 anos dei aquele estirão, fiquei gigante, enorme e acabei indo conhecer o basquete. Então, meu primeiro contato com basquete eu já tinha 17 anos. Um amigo meu, Stuart, que andava comigo, a gente jogava bola junto, estudava na mesma escola, só que ele era uma turma mais velha que eu. Só que pela estatura a gente acabou se aproximando mais, né? Os dois grandões da escola e tal. Então a gente criou aquele vínculo de amizade. E aí foi quando ele me disse que estava jogando basquete e me levou para conhecer. E aí, por incrível que pareça, o meu primeiro contato com basquete, eu fui ver uma pelada onde estava toda essa galera que eu ando até hoje, né? Douglas, Adson Branco, Adson Preto, né? Popó não, Popó já entrou depois, Serginho. Então toda essa leva de galera do basquete que hoje está no Master, né? Que me acompanhou toda a minha trajetória de juvenil, de infanto juvenil, juvenil até o adulto. E meu primeiro contato foi esse. A partir desse momento, que acabou o Baba lá, os caras já me viram grande lá de fora, já vieram me chamar para treinar. E aí logo em seguida eu já comecei a treinar no colégio com o Tadeu. Foi uma época muito boa, porque eram treinos semanais, onde você entrava de cabeça mesmo no basquete, né? E ao entrar de cabeça no esporte, você acaba melhorando exponencialmente, né? Mais rápido. Você tem uma evolução muito grande. E aí, como naquela época já vinha o crescimento do basquete aqui no Nordeste, né? Categoria juvenil e adulto, tinha muitas competições fora. E eu lembro que a minha primeira competição foi jogar em Maceió, no Norte e Nordeste, que acontecia do Sesc lá. Que era todo ano, acho que se eu não me engano, em setembro. Feriado de 7 de setembro, sempre tinha essa competição. E aí foi a minha primeira competição, não sabia arremessar direito. Eu lembro que na competição o Douglas fazia, ó, você vai ficar aqui, vai pegar os rebotes, vai dar a bola na minha mão. E eu entrava pra fazer isso, tá ligado? Eu achava... São lembranças que eu tenho na mente. E daí por diante, velho, me apaixonei pelo basquete e não deixei mais de jogar. Você vê que tem uma leva da galera da nossa época aí que abandonou o basquete, tá voltando agora, né? Porque a categoria Master tá crescendo muito. E aí, a galera sempre quando me vê na rua, pô, Igor, você ainda continua jogando basquete?
E pô, é um momento de orgulho, né? Você se manter ativo no esporte por tantos anos, né? Comecei com 17 anos, esse ano faço 38. Mas é isso. Treinadores, eu tive bem poucos, né? Porque nessa carreira toda, e dos 17 aos 37 anos, eu já não tive a categoria de base, né? Mas minha formação toda de base foi através de Tadeu. Comecei da primeira competição até o adulto com Tadeu. E depois teve algumas vezes que eu fui jogar pela seleção e tive a oportunidade e o prazer de treinar com o professor Vinícius, que até hoje é o que eu mais tenho contato e que a gente sempre está trocando fichinha ali. Ele sempre está, quando me vê nos cantos, para e fala sobre movimentações, sobre posições de defesa. É uma coisa muito legal, que fica marcante para a vida e a gente vai levando. Mas nessa fase aí adulta já, eu tive a oportunidade de jogar em alguns outros estados, né? Primeiro foi Alagoinhas foi Jair, não treinava com ele, mas ia jogar, né? Pelo um pouco da bagagem que já tinha de estar viajando para jogar as competições. E a gente sabe que o basquete, se você entender a dinâmica do jogo, movimentação, fica mais fácil você se encaixar na equipe, né? E aí eu passei 3 anos jogando em Alagoinhas. A gente foi campeão de algumas competições importantes lá, né? Inclusive campeão baiano, não vou me recordar o ano, mas fomos campeões baianos. E de alguns zonais do interior, se não me engano, tricampeão do zonal interior. E aí nessa leva adulta já, a gente vem treinando há 7 anos aí com o Tiaguinho, que é um cara que tem uma bagagem enorme, né? Que vem ensinando muita gente. E a gente sabe que quanto mais tempo passa, quanto mais experiente a gente fica, a gente entende que a gente nunca aprendeu tudo que tem que aprender, né? Então, esses são um dos treinadores mais importantes que passaram na minha vida aí. Aqui em Sergipe eu joguei em algumas equipes, né? A primeira foi Tadeu, como eu falei, do juvenil. E daí do juvenil, que foi um ano só, do juvenil para o adulto, a gente já subiu para o adulto. E aí passei mais 2 ou 3 anos jogando com o Tadeu no adulto, Aracaju Porto, quando teve o novo Basquete Sergipe, né? E aí logo em seguida a gente foi jogar no Coque São Paulo, com Pavão, Sérgio, Albanicé, Anderson Preto, Idelfonso, né? E aí, logo em seguida que o Coque acabou, a gente acabou voltando para Tadeu de novo, passou mais um ano, e logo depois a gente foi jogar no Caiana. Aí foi quando a gente pegou todos aqueles anos de Caiana, né? E várias competições invictos, né? Sergipano, Liga, até jogar em Maceió a gente foi com um ano com o Caiana, ficamos em vice-campeão, perdemos para Pernambuco, pro Fit Camp. E aí foi quando eu e Douglas recebeu o convite para jogar pelo Fit Camp, nessa competição, né, lá em Maceió. E aí, logo em seguida, foi quando eu comecei a receber os convites para jogar fora. Fui jogar em Alagoinhas, e logo em Alagoinhas eu... Puta que pariu. Vou cortar aqui, né? Essa porra vibrando aqui me atrapalhando tudo. Vai, pô, vai, relaxa. Aí a gente foi jogar em Alagoinhas, e aí foi essa leva de começar a jogar competições fora, né? Em níveis maiores que aqui em Sergipe, e aí começar a evoluir mais. Jogamos 3 zonais do interior, jogamos 3 baianos, fomos vices em 2, baiano e campeão um ano. E aí, depois de jogar o baiano por Alagoinhas, tal, mesmo jogando as competições aqui em Sergipe, eu jogava pelo CSA. Eu recebi o convite para jogar pelo CSA e acabei levando alguns amigos daqui, né? Douglas, Bira, Xandão, para jogar lá. E a última equipe que a gente está jogando agora é o TFT, que aí é uma equipe que tem mais jovens,
que está tentando se reestruturar, né? Conseguimos ser campeões em 2023, ano passado a gente foi vice, e esse ano estamos passando por uma reformulação. Cara, sobre o basquete universitário, eu sempre quis jogar. Eu lembro quando a gente jogava aqui com o Campeonato Sergipano contra a UFES, que foi na época que o professor Marcos veio lá do Rio de Janeiro para ensinar na UFS, e aí ele montou um forte time da UFES para jogar os JUBs, né? Então eles passavam um ano jogando Sergipano, treinando, né, contra a gente para jogar os JUBs e chegavam bem, representando bem o estádio. E aí foi quando o professor Marcos sempre falava: Igor, tenta um portador de diploma para tentar jogar com a gente, reforçar a gente. E aí sempre ficou naquela vontade de poder viajar nos jogos universitários para saber o nível do basquete universitário, né? E aí o ano passado eu tive o convite para jogar pela Uninasal de Alagoas, com o Filipinho, que foi um parceiro meu de equipe lá do CSA, que hoje ele é treinador da Uninasal. E aí eu pude ir como um dos estourados, né? Foi uma experiência muito boa. Conseguimos impor ritmo, jogar bem contra as equipes lá. E, na semifinal perdemos por 1 ponto, o jogo nas mãos. E aí fomos disputar o terceiro e quarto e acabamos saindo com o título, a medalha do terceiro e quarto. Mas foi uma experiência surpreendente. E esse ano também tive a possibilidade de jogar a Liga Cearense de Basquete, né? Há 2 anos atrás eu joguei pelo Ceará, e aí o Marcelo, que jogou comigo na categoria Master lá no Brasileiro do Ceará, se tornou treinador do Infodigital, que é um time do Rio Grande do Norte, mas que ele joga lá a Liga Cearense, se inscreveu e acabou montando uma seleção zaça para jogar lá. Então daqui de Sergipe tem eu e Bira, né? E alguns amigos que eu conquistei pelo caminho aí, que jogam no Maranhão, que jogavam lá pelo próprio Ceará. E aí foi uma experiência muito boa. Esse ano saímos como campeão de lá, né? E espero poder voltar para jogar próximo ano, essa próxima temporada agora. Mas você poder estar se testando em uma liga competitiva, né? Depois de já estar jogando na categoria Master, voltar a jogar adulto, pegar aquela correria, aquele nível de jogador que já vem do profissional, ou ex-atleta, e até prospectos a profissional, é muito bom. A oportunidade de ser convocado pela primeira vez pela seleção brasileira Master foi um motivo de orgulho, né, para mim. Ser aquele cara que permaneceu no basquete por anos, né, nunca desistiu de estar ali fazendo o esporte que ama, mesmo às vezes com pouco apoio, mesmo sem receber nada em troca, tirando dinheiro do bolso, gastando, escutando de pessoas que mas só você foi viajar, mas ganhou só uma medalha. Ah, mas você ganhou o que lá na competição? Você ganhou dinheiro? Tá, mas tem retorno, mas muitas vezes o retorno não é só financeiro, né? Network, de você conhecer outras pessoas, outros países, né? Fazer novas amizades. O basquete, eu digo que ele vem me oportunizando conhecer cidades novas, pessoas novas, culturas novas. E isso aí é o que a gente leva da vida, né? Eu cheguei à seleção depois de ter jogado brasileiro, né? No Maranhão, que foi a minha primeira competição Master, fui convidado para jogar pelo Ceará. E aí acabei jogando bem lá e recebi o convite para jogar pela seleção, né? E acabou que de tanto rodar alguns estados para jogar, inclusive a Bahia, que eu joguei 3 anos de baiano, né? Acabei reencontrando amigos que eram rivais em quadra, né? O William, Jairo. E aí acabou que a gente foi convocado para a mesma seleção e aí tornou uma viagem muito mais tranquila, né? No intuito de você jogar com pessoas que você já admirava, que você já sabia a forma de jogar, acabou facilitando muito para
a chegada da seleção, né? Porque você não chega numa seleção, na sua primeira competição, que você é convocado, e aí você chega novo no grupo lá, e você não fica deslocado, você é abraçado pela galera, né? Então foi uma experiência ótima. E conhecer, velho, o México, né? Minha primeira viagem internacional, só tinha viajado pelo Brasil aqui. E aí chegar lá no México, ver outra cultura, sentir o clima, tentar se desenvolver com a língua estrangeira, mesmo sem falar, né? Mas aí você percebe que você estando lá há um bom tempo, você consegue se comunicar normalmente com as pessoas. É muito bom. A Suíça, cara, é a realização de um sonho, né? A minha segunda convocação, só que agora é num nível muito mais acima do que o Pan-Americano, né? O Pan-Americano foi a primeira convocação, a primeira viagem internacional. Só que agora a gente vai para Europa, né? Uma cultura totalmente diferente que eu nunca vi, que sempre tive o sonho de poder conhecer. E aí o basquete está me dando mais essa oportunidade, né? Sei que é difícil, né? Os custos, de como é a viagem, né? Na categoria Master é tudo por conta do atleta, mas é um sonho que eu quero viver, que espero que seja vivido, né? Eu possa realizar esse sonho e poder ter uma vivência e poder trazer isso para casa, contar isso para o meu filho, trazer as experiências de poder jogar uma competição num nível muito mais acima do que a gente está acostumado aqui, né? Hoje a categoria Master ela vem crescendo de uma tal maneira que você está vendo ex-atletas querer participar da competição, representar o país, né? Voltar a ter contato com o basquete e conhecer novas pessoas, né? Socializar e criar novos amigos, né? E é isso, mano. Cara, às vezes eu fico pensando, todos esses anos jogando, né? Experiência que o basquete me trouxe, mas vestir essa camisa aqui tem sido cada dia mais emocionante. Espero poder realizar esse sonho do Mundial, né, na Suíça, e para mais uma competição representando o país, que aí para mim vai ser o fechamento total de competições que eu já pude vivenciar na vida, né? Já joguei Pan-Americano, agora tendo a chance de jogar Mundial, Brasileiro, já joguei Norte e Nordeste, 2 anos, né? Pude ser terceiro colocado no Norte e Nordeste. Um jogando pelo Ceará, que foi esse ano passado pela Bahia. Viajar para o Jubes, por Alagoas. E poder ir para tantas competições assim e poder assim pensar que todas as competições que eu almejei jogar, eu pude, né? Graças a Deus. E é isso. O basquete me ensinou a ser quem eu sou, né? O basquete me ensinou a perder, a ganhar, né? Me fez socializar, conhecer novas pessoas, novas culturas. Sou extremamente apaixonado pelo esporte que eu jogo. E por isso me fez, desde o momento que eu conheci, aos 17 anos, até hoje, nunca ter parado de jogar. Porque lá, ou dentro do basquete, ou dentro da quadra, ou dentro da competição, me faz me sentir num ambiente familiar, um ambiente que me deixa com prazer em estar ali. Eu me sinto realmente em casa quando eu estou no basquete. E o basquete me trouxe muitos amigos que eu trago para a vida, né? Eu digo que eu sou um cara que eu rodei muitos esportes, pratiquei muitos esportes, sempre amei futebol, já joguei futebol, já aprendi vôlei, mas o basquete que me enche os olhos, o basquete que me deixa apaixonado e a cada vez que eu estou lá na quadra eu me sinto desafiado e querendo aprender mais e querendo sempre melhorar meu jogo para poder satisfazer, mas não o ego, né?
satisfazer, preencher meu coração. E o fato de conhecer novos estados, novos países, né? Viajar pela primeira viagem internacional, conhecer lugares que eu nunca imaginei conhecer, pessoas que eu também nunca imaginei conhecer também, faz com que o basquete se torne muito especial para mim. Tipo aqui, velho, é a lembrança do primeiro jogo da juventude. Fui para Brasília, representando a seleção, né, sergipana, que foi do ano passado do JUBES, primeira competição universitária, né. Aqui são algumas medalhas que eu acho que são importantes para mim, né. Aqui é o Campeonato Sergipano, que é o 2023, que a gente foi campeão. Vinha de alguns anos sendo derrotado na final. Mas aqui são alguns títulos que eu tive aqui durante a carreira no Sergipano. Esse aqui é o título de 2012. Esse aqui é de 2013. Esse aqui é de 2015. E algumas medalhas de destaque individuais, né? Primeiro o alagoano que fui jogar em 2018, mesmo jogando poucos jogos, indo para alguns importantes, eu pude ser o melhor reboteiro defensivo. Esse ano aqui fui jogando pelo Jambo. Jogando a Liga Nordeste, que foi aqui em Sergipe. Eu fui o melhor jogador, melhor em rebotes e campeão 2019. A equipe muito forte, eu, Douglas, comandado por Rogério. Copa CRB, que acontece todo ano em Alagoas. Fui o jogador de destaque e o cestinha geral da competição. E aqui tá algumas medalhas mais recentes, né? Vice-campeão pan-americano, né? Orgulho. Aqui é campeonato da Liga Cearense. Esse aqui é o Norte-Nordeste do ano passado, representando a Bahia, terceiro colocado. E aqui é o terceiro colocado desse ano, representando o Ceará. E aqui é a primeira competição universitária, ficamos em terceiro colocado, quase tendo acesso para a Liga Especial. É isso, irmão.